Boa noite, eu sou Janaína, gestora do Alecrim. Estou hoje aqui muito feliz porque a gente está começando, né? Ontem começamos uma semana do Alecrim Integrativo com algumas atividades que a equipe interdisciplinar, organizou, mas também especiais. E hoje a gente vai ter então a presença da Lisa, né, que aceitou o nosso convite. Boa noite! Oi, Ô, querida. Jana, precisa ficar Virou a tua imagem. assim, E aí né? eu tava falando, aham, sim, ficou direitinho. Então, eu tô me apresentando, né? Eu sou a gestora do Alecrim, faço parte, né, da equipe interdisciplinar, sou psicóloga. Então, a gente está nessa semana celebrando 4 anos do Alecrim e eu tenho a honra aqui de estar com a Lisandra, que aceitou o nosso convite, para falar de um tema, né, tão importante nos nossos momentos, né, que a gente está vivendo planetário, né, na nossa reavaliação, né, dos nossos valores, dos nossos conceitos. Então, eu acredito que hoje tu vai trazer assim uma luz, né, para o momento atual. Ah, que Então, bacana. tô bem feliz de tu ter aceitado o convite. Ah, obrigada, Jana. É um prazer estar aqui, né, imenso no Alecrim, falando desse espaço onde eu iniciei muitas atividades, né, relacionadas ao feminino sagrado. Então, uma trajetória de autoconhecimento que eu comecei aqui no Alecrim. Então, é um espaço bem especial para mim. Fico feliz com o convite. Espero estar contribuindo mesmo aqui para esse momento, né, que a gente está vivendo. Como que a gente pode ser sustentável em tempos de pandemia e em todos os momentos, né? Então é Sim, bem, vou falar um pouco sobre é um isso. tema, é um tema bem desafiador, né, para o momento atual. Sim, bem convidativo. Mas antes de entrar no tema, vou me apresentar, né? Eu sou a Sim, Lisandra, eu sou advogada, designer, gineterapeuta. é, minha colega da Gine. Sim, e, enfim, e gosto muito do tema de educação. Tenho me aprofundado cada vez mais nesse tema, na infância, né? Nesse mundo onírico que é a infância, o imaginário. Então, vocês vão ver que aqui eu trago um pouco de todos esses conceitos, né? Que eu acabei experienciando nessa minha caminhada até aqui e vou integrando eles nesse projeto que eu iniciei agora, que chama o Projeto A Horta, que é um projeto de educação para a sustentabilidade, que parte justamente, né, do primeiro encontro quando alguém resolve fazer ou formalizar uma relação econômica, né? As relações Uhum. econômicas são reguladas por contratos, então a ideia é a gente iniciar esse encontro, esse vínculo sustentável desde o primeiro passo. Então, como que eu torno o próprio contrato uma experiência pedagógica sustentável, né? Mas antes de E entrar um pouco. por curiosidade, como surgiu esse nome do projeto? Tem o que significa para ti? Ah, bem pensado, porque chama Projeto A Horta, né? Não com H, mas a Horta do Coração. Então, para mim, é como uma união entre o pensar e um agir coerente, mas vindos de uma emoção amorosa e cuidadosa. Então, tem todo esse não vindo a partir de uma razão, mas, né, na verdade, os estudos que eu fiz de alguns neurocientistas, do Humberto Maturana, ele fala que, na verdade, é uma emoção que gera um pensamento, então não é o contrário. Então, como que eu venho desse lugar da emoção, né, e gero a partir dele um pensamento que eu posso tornar esse pensamento que está aqui no mundo do imaginário, e por isso que eu falei do estudo da infância, do mundo onírico, como é que eu trago esse imaginário
o mundo real, para a prática, para uma ação que tenha coerência com o meu sentir, né? Com esse sentir não indiferente, mas um sentir que se importa com a minha vida enquanto indivíduo, mas com a vida dos outros e com a natureza, né? Que a gente faz parte de um ecossistema, a gente não vive fora de um ecossistema. Então, como que eu me relaciono dentro desse ecossistema? E aí veio a ideia justamente de trazer o projeto para a horta em si, a horta daí a horta da A terra, horta né? coletiva. A horta com H. E aí trazer essa ideia de então a gente entrar nessa experiência, experimentar a terra a partir da terra, né? Mexer com esse elemento, com essa matéria-prima, essa matéria primeira, matéria originária, né? Que ela tem uma potência muito grande de religação da pessoa com as suas emoções, de pertencimento, de notar que a Terra, a gente faz parte dela, então tem toda essa parte pedagógica, né, que a experiência em si traz. Ela inicia num contrato, e eu sempre digo assim, que é meio que o contrato é a letra fria, né? Eu tenho que trazer essa letra fria, porque é muito bonito, né? A visão sustentável, ter valores sustentáveis, mas e na prática como isso se desdobra. Então a ideia do projeto A Horta é fazer esse desdobramento para a ação, né? E as ações olhando para as nossas 5 peles, né? Que esse é um conceito do Hundert Wassa, que foi, né, um pintor, um arquiteto, e é tido como talvez um dos primeiros permacultores pela visão que ele já tinha. E ele traz o conceito das 5 peles, que eu acabo desdobrando no projeto A Horta. Então, a primeira pele, a epidermis, esse lugar interno, que é o que a gente está vivendo agora, né? Fica em casa, então vai para dentro, para esse cosmos central da vida. Então, esse olhar para dentro, olho para vamos dizer assim, para essa primeira camada, né? Olhar uma espiral, olha a primeira camada, a segunda camada é a roupa, que é como eu me apresento, a minha identidade que eu mostro no mundo. Então, como que eu tenho esse conceito de sustentabilidade na minha roupa e de autossuficiência também, né? Por isso que a coisa da máscara, olha, são tantas experiências que essa pandemia está proporcionando para as pessoas. Então, eu faço a minha máscara. Então, são ações de autossuficiência, né? O Gandhi propunha isso para as pessoas na Índia, que elas costurassem a sua própria roupa, não como uma forma de que elas não pudessem comprar outras coisas, mas para elas terem essa lembrança de que elas podem ser autossuficientes, não que elas não podem depender de outras pessoas, mas para mostrar que numa situação talvez, né, catastrófica ou como essa, por exemplo, numa pandemia, como eu, indivíduo, dou conta, tenho, né, as habilidades, a resiliência, a capacidade interna de dar conta desses movimentos. Então, a roupa também tem esse aspecto. A terceira camada, vamos dizer assim, a casa. Então, eu, indivíduo, a minha epidermis, como eu me apresento nesse contexto da casa. Então, eu estou dentro, né, de uma casa que tem outras pessoas. Então, se desdobra para esse espaço. Como que... E aí, usando os conceitos da permacultura e algumas, não todas as leis da natureza, né? Na verdade, a natureza ela se conserva. Então, a ideia da permacultura é como é que a energia que entra na casa, no território, como que ela é conservada no território, né? Então, eu compro alimentos, como que eu mantenho a energia desses alimentos na casa? Então, eu faço a compostagem, que vira adubo, que vai para a horta. Então, começa a ver que essa energia ela não precisa ir para outro espaço, ela pode ser aproveitada no território local. E aí, tu vai desdobrando esse conceito, quando tu consegue... Na verdade, não é quando, porque as coisas acontecem concomitantemente, né? A gente vai para uma outra percepção, que é de um outro nível, que é a comunidade. Então, a partir do momento que eu sei como eu sou, como eu quero me apresentar, como eu
já lido com um pequeno microcosmo, que é a minha casa, como que eu vou para um macrocosmo um pouco maior, que é a comunidade, né? É da porta para fora, como que eu me coloco da porta para fora, como que eu me engajo, como é que está a minha aorta, onde está a minha aorta, o meu coração, né? Na comunidade, no meu bairro, né? A gente está em casa, agora é uma grande oportunidade para observar. Mas o que eu gostava de fazer? Onde que eu gostava de ir? Mas qual é a minha relação com esse espaço? O que eu faço por esse espaço? Como que eu contribuo? O que eu acrescento? Então, gera essa outra consciência, né? E aí depois a quinta pele que ele propõe, que é o planeta. Então, quando eu já tenho todo esse olhar dentro do meu corpo, eu começo a vivenciar um macrocosmo no microcosmo. Então, passo a ter uma consciência maior sobre as coisas, sobre o meu impacto. Interessante, interessante que tu fala dessas peles. Eu fiquei pensando aqui também, quando a gente tu falou o conceito de máscara, né? A questão assim de às vezes também a gente tá muito iludido por causa de uma sombra coletiva, né? A questão da inconsciência coletiva na relação com o meio ambiente. Quando tu fala assim da relação do coração, né, com a própria casa, o próprio espaço, o próprio corpo, né? Como a gente no consumismo desenfreado, a gente nem sabe da onde vêm os alimentos mais, a gente nem tem mais esse hábito tão simples de colher uma fruta do pé ou pegar uma verdura da nossa horta de casa. Então, assim, é tudo muito inconsciente, né, nesse consumo. Uhum. Eu vejo assim que, claro, eu também comecei esse processo, eu não tinha horta em casa, eu tenho horta, eu tenho uma relação com a terra bem diferente. E são, de fato, né, a sustentabilidade não está no nosso DNA. Essa é uma informação que é importante assim, a gente se dar conta, porque a sustentabilidade é algo que é desenvolvido, né? É uma aptidão, uma habilidade que é desenvolvida. Então, eu tenho esse olhar para o coletivo, para as coisas, porque eu vivo experiências que me fazem não ser indiferente. Mas a nossa cultura que privilegiou muito, né, pelo cientificismo cartesiano, acabou privilegiando a razão em detrimento das emoções. Então, eu preciso excluir as emoções, eu não posso incluir elas, eu não posso rir, eu tenho que me comportar. Então, tem todo um conduto social que vai tolhendo essa relação, né? Eu estava lendo um pouco o Bachelard e ele fala sobre, né, enfim, um filósofo estudioso, professor do imaginário, e ele traz essa coisa, né, hoje se estiver chovendo, cai um raio aqui, ninguém pode se espantar, porque é um fenômeno dominado. As pessoas já conhecem como é. Imagina alguém se espantar. E ele traz relatos do Goethe, inclusive, que traz esse conto, como antigamente as pessoas se envolviam, tinha essa emoção relacionada aos fenômenos da natureza. E hoje a gente, pelo conduto social, opa, não posso me dar né, mostrar que eu me assustei, mostrar que a emoção, o conduto social, ela acaba de alguma forma não podendo aparecer. E a minha ideia é justamente ao contrário, trazer essa emoção para que ela crie novas sinapses, novas redes cognitivas e memórias de longo prazo que venham desse afetivo, né? Então tem essa leitura, né? Então eu acho que esse momento que a gente está vendo, esse convite para ficar em casa, é para olhar para tudo isso. Eu imagino que todo mundo já olhou para o seu armário nesses dias, já olhou pelas pilhas de coisa, já arrumou alguma coisa. Então, assim, já se olhou, opa, mas aonde eu ia? Eu comia, né? Pô, eu ia em muitos cafés, mas faz sentido ir a tantos cafés? Faz sentido comer tantas coisas? A gente passou a ter vamos dizer assim, o estar em casa acaba sendo uma potência, né?
de geração de nova consciência. Então, antes até de continuar, eu queria ler aqui uma oração que é de um livro aqui, né? O Jardineiro que Tinha Fé, da Clarissa Ah, é lindo. Pinkola Esser. E ela traz um texto que é muito atual. Eu queria ler um pouquinho para vocês, para a gente continuar aqui. Tá? Então, eu queria que vocês fizessem uma respiração profunda, para a gente deixar o ar, né? Esse outro elemento, né? Essa outra matéria primeira, que é um bem comum, que a gente vai falar. Esse é um bem comum, é o maior bem comum, não tem alguém, não domina esse, né? Essa propriedade do ar. O ar é de todos e eu não posso inalar mais ar do que eu quero. Eu só tenho uma quantidade, eu só consigo um pouco. E sei que o outro também precisa para sobreviver. Então, esse é o maior bem comum que a gente. É o maior exemplo de bem comum, né? Que existe, é o ar. Ainda não... Então, ele é coletivo nesse sentido, ele é individual, tem um usufruto pessoal, mas a gente sabe dessa partilha coletiva, né? O ar, a água e que eu quero, assim, com o projeto A Horta, é esse acesso à terra, né? Voltar esse acesso à terra. Mas eu vou ler o poema aqui para depois continuar. Começa assim: recuse-se a cair. Se não puder se recusar a cair, recuse-se a ficar no chão. Se não puder se recusar a ficar no chão, eleve o coração aos céus. E como um mendigo faminto, peça que o encham, e ele será cheio. Podem empurrá-lo para baixo, podem impedi-lo de se levantar, mas ninguém pode impedi-lo de elevar seu coração aos céus. Só você. E no meio da aflição, que tantas coisas ficam claras, porque é no meio da aflição que tantas coisas ficam claras. Quem diz que nada de bom resultou disso, ainda não está escutando. Eu achei que Lindo. tem de respirar, né, ele um pouco, trazer para dentro. Tem tudo a ver com esse momento, né? Porque eu acho que essa potência que eu estava falando, esse momento, ele ativa essa potência que faz com que a gente aqui, ó, é no meio da aflição que tantas coisas ficam claras. Opa, o que eu estava fazendo? Que efeito manada eu estava seguindo que não me faz mais sentido, né? Que excessos eu estava tendo para comigo mesmo nessa linguagem das 5 peles, que excessos eu estava tendo, que insuficiências, em que áreas elas estavam sendo insuficientes, né? Algumas coisas, algumas relações. Então, essa é a ideia, né, do projeto, permitir que as pessoas adentrem esses universos. E que, como a gente passa 2/3, esse é um dado do livro Economia Civil, do Luigino Bruni e Stefano Zamagni, que são 2 economistas, né, e que trazem nesse livro Economia Civil muitos conceitos para a gente passa toda a trajetória da economia, da história do homem no mundo, e eles trazem esse dado, né, que o homem passa 2/3 do seu tempo em relações econômicas. Então, como eu Sarai tá te trabalhei... dando um oi aqui. Oi, A Sarai, Sarai! a Ali Que e várias bom! amigas conhecidas e queridas aqui. Ah, que legal! Obrigada a todas. Bem-vindas. Então, a ideia é que, dado que a gente passa tanto tempo em relações econômicas reguladas por contratos, que a gente use o contrato, então, dado que eu não posso me livrar dele, não tenho como, então que eu use ele para gerar mais valor a partir dele, né? Gerar o mais valor, qual é? É justamente trazer esse humano para dentro dele, esse eu me importo, esse agir amoroso, cuidadoso e responsável, né, para com as gerações atuais e futuras, e também que ele seja um meio de regenerar os bens comuns, né, permitir que outros tenham acesso. Então, a ideia do A Horta é que, a partir de uma relação
por exemplo, vou dar um exemplo de uma relação, de um contrato de prestação de serviço, né? Hoje, as escolas, por exemplo. Então, a minha ideia é que as escolas, no seu contrato, que os pais contratam lá para os seus filhos estudarem, que a gente tenha uma cláusula que reconheça a pegada de carbono e hídrica das famílias até a escola e que, por exemplo, que a escola faça esse reconhecimento, as duas partes, né, quem contrata, o contratante e o contratado, faça esse reconhecimento e devolvam ao coletivo, devolvam aos espaços públicos, por intermédio das hortas, né, vamos dizer assim, o impacto gerado pelo ambiente, porque assim eu consigo regenerar os bens comuns, porque mesmo em outras relações a gente precisa desse passo de regeneração, né? Os recursos são finitos, então se eu não conseguir produzir mais, eu não acabo continuando no consumo, né? Então eu só consumo. Então como que eu regenero os bens, como devolvo a pegada hídrica e de carbono que eu tive? Hoje a gente quase não mora perto das escolas, a gente pega carro, pega, né, um transporte coletivo, a gente se locomove. Para eu poder me locomover tem que ter uma estrada. Logo eu precisei, né, consciente ou inconscientemente, quando eu faço esses deslocamentos, ou quando eu vou até o Alecrim, numa atividade terapêutica, eu faço um movimento, eu tenho uma pegada, não tenho como eliminar ela do caminho, mas eu impacto. Mas como é que essa relação ela volta para a natureza, né? Então é possível. E a ideia é usar para esse terceiro excluído, que é a lógica ternária da transdisciplinariedade, olhar para essas externalidades não contidas na relação contratual. É o incontratável dentro do contratado, mas tem, né, esse impacto, eu olho para esse impacto, eu sou sensível a ele, né? Então eu estou aqui no meu mental ainda, tá, mas como é que eu regenero? Ah, será que isso aí não tem que delegar para o governo, isso tem que delegar para alguém? Não, eu não delego, eu assumo a responsabilidade e eu ajo, né, naquele conceito de autossuficiência, de eu posso, eu sou resiliente. Então são habilidades que a gente vê órgãos internacionais falando que as habilidades das futuras gerações deviam ser resiliência, capacidade de resposta. Então, tem várias coisas. Essas são as verdadeiras respostas. Nós estamos vivendo um momento que requer respostas, assim, e aí a gente freak out. Não, existem caminhos, né? Por exemplo, aqui em Floripa, fez um ano da lei de compostagem, né? Acho que é em 2030 que 100% vai ser obrigatório 100%. O lixo não vai mais recolher resíduo sólido orgânico. Então, meu Deus, mas a gente precisa Ótimo. esperar. Mas daí precisamos esperar até 2030, já aproveita a pandemia que já começa essa relação com os resíduos sólidos orgânicos e vai fazendo esse movimento, né? E, enfim, essa é um Sabe, pouco. Rita, que lá no Alecrim a gente fez uma composteira num projeto, né, de ajuda e apoio lá pelo Banco do Tempo, justamente porque a gente tinha um projeto também de construir uma horta medicinal, né? E que esse projeto ainda ele tá vivo no Alecrim. Quem sabe assim, né? Opa! Depois dessa época tão difícil, né, da gente rever alguns projetos, né, que às vezes a gente não consegue botar em execução, mas que são tão importantes também para isso que tu falou, né? Por exemplo, o espaço onde a gente ocupa, que seja um espaço coletivo de terapias, de cura, a gente também poder ter essa relação com a terra, entender a importância da compostagem, né? O que eu utilizo ali para adubar a terra do meu quintal, onde eu também realizo a prática de cura, né? Onde eu também, como tu Uhum. falou, trago o meu cliente que também usufrui, né, da matéria-prima, que seja, né, da gasolina, do combustível para chegar até ali. Enfim, de ter essa ideia cíclica, né, como tu falou, isso é, nossa, Uhum. eu acho que em todos os ambientes. Sim, todos os ambientes, todas as relações. Por exemplo, a Sarai vai estar aqui falando é, amanhã, né, sobre consumo consciente, e ela idealizou um projeto, o meu, seu, nosso,
e eu acabei compondo uma parceria justamente para trazer nas trocas, né? Por exemplo, uma troca já é em si é, uma ação prática desse olhar cuidadoso. Pô, mas eu preciso de tantas roupas, então eu preciso que produzam mais roupas. Será que eu já não posso olhar o meu entorno? Talvez eu goste da roupa de outra pessoa gosta do meu. Então, ressignificar o vestuário, né? A partir disso. E aí a gente O pensou, mas como é que a gente, o consumo, mas como é que a gente transcende isso e vai além e traz mais valor? Então, cada troca vira um alimento. Então, essa ideia, né, que surgiu, ela vai estar trazendo. Tá, a Mas Lisa agora tá um pouco. Deu uma paradinha, agora voltou, Lisa. A Lu da tá. Reserva Passarinha, ela tá dando um oi aqui, agradecendo, né, a live. Ela também, a Passarinho também é uma reserva, né, que manteve durante tantos anos, né, o ambiente, né, sustentável lá, trabalha com a questão, né, de preservação ambiental. Que legal, que bom. Pessoas que podem falar bem mais do que eu, né? Tem mais, vamos dizer assim, caminhar nessa trajetória e Ó, pode a falar Reserva de uma Passarinho tem propriedade. 18 anos de estrada. Uau, que legal, que legal. E um pouco é isso, né? O projeto A Horta, até, vamos dizer assim, ele surgiu num contexto que quando eu saí do meu trabalho, eu queria muito integrar a maternidade na minha vida, né? Eu estava passando muito tempo dedicado ao trabalho, então eu queria dividir um pouco mais esse tempo. E o projeto A Horta foi esse, pô, mas para tu ir em qualquer lugar, a primeira coisa que tu vai fazer, né? Um espaço onde pais e filhos pudessem trabalhar junto os pais pudessem trabalhar junto aos filhos, que não deixa de ser o que a gente está fazendo hoje, né? Então, o espaço se materializou, É, a casa de todas as pessoas. verdade. Então, é um pouco isso, e esse olhar para a infância, né? Mas ele começou assim, o projeto, e começou como que eu apoio pais, né? Porque são os grandes, vamos dizer assim, exemplos para as crianças. Então, como que o adulto pode ajudar a criança através do seu exemplo, né? Não adianta falar, tem que ser exemplo, tem que fazer, porque a criança é muito inteligente, né? Ela vive o fazer, ela não. A razão, ela vive o mundo pré-científico. A razão, ela entra no mundo científico. Então, ela não nota o que a pessoa fala, ela nota o que a pessoa faz. Então, olha só, né, a relevância disso. Então, ser exemplo, né? Então, passava por isso, como que a gente entra num espaço, contrata uma prestação de serviço, mas num outro contexto, desde o primeiro, vamos dizer assim, passo que eu dou, que é assinar um contrato, que ele seja alinhado, de fato, que a pessoa consiga sentir esse alinhamento do pensar a um agir coerente, né, e sustentável. Então, essa que é a grande ideia assim do projeto e que cabe em vários contextos, né? Vários contextos, né? A gente está tô trabalhando aqui com a Cacau no Festival da Deusa, de trazer esse conceito para festival, para congresso, quanta pegada hídrica e de carbono que tem uma pessoa que faz uma viagem para ir num congresso, ir num evento, né? Inclusive as férias, a gente tem uma pegada hídrica de carbono muito impactante, inclusive nas férias, né? Como que a gente retorna para o ambiente essa energia que foi, vamos dizer assim, utilizada e transcende no sentido de gerar mais valor e trazer mais relação, mais vínculo, né? Mais vínculo, porque uma coisa é quando a gente faz uma relação de consumo com alguém, eu vou comprar esse copo e depois eu nunca mais vou ver a pessoa. Uma coisa é quando não, a gente não vai só comprar, a gente vai fazer alguma coisa para o coletivo. Eu elevo, inclusive, essa relação, né, momentânea, talvez, para um outro patamar. Então, é um vínculo
tu começa a ver outras afinidades e pertinências com aquelas pessoas, e começa a ver, enfim, fornecedores, prestadores de serviço com outros olhares, né? Relações mais conectadas com a sustentabilidade que às vezes um lado está imaginando, e outro ainda não despertou essa consciência. Então, a ideia, às vezes, né, a consciência não está imediatamente nos dois lados, né? Uma compra e venda, sei lá, de uma roupa, está por exemplo, no contratante, mas como é que o contratante ajuda, né, a outra parte a olhar para isso tudo e começar a, eu não diria exigir, mas elevar a consciência do outro, né? Então é uma forma de geração de consciência, né? De circular. E eu acho que o convite desse momento é esse encontro com essa ciclicidade da vida. É hora de ação e hora de posição. E agora uma hora que eu vejo de muito de posição. Pô, olhar o que faz sentido, o que não faz sentido, o que está em excesso, como eu falei, né? O que está insuficiente, quais áreas da vida que estão insuficientes. E Então, se o nosso público quiser fazer perguntas, aí eu vou lendo aqui, né, para Lisa. E assim, eu fico aqui, né, refletindo sobre assim tudo que tu estás falando e assim como hoje, né, por causa do impacto da pandemia, veio à tona, na verdade, a crise econômica e política em que a gente está vivendo. E justamente isso, qual é a relação com uma visão de sustentabilidade? Na verdade, a economia que a gente está vivendo, o sistema econômico e político, ele não está sustentando, né, um cotidiano, uma comunidade saudável, né? Isso está muito à tona. E quando a gente uhum, fica em casa hoje também, né, Elisa, a gente se dá conta de quanto a gente consome coisas que às vezes a gente, como eu falei, a gente nem se dá conta, né, dos recursos que foram utilizados, ou esse movimento de sair de casa e ir para um restaurante, né? Como que foi, como chegou a matéria-prima naquele restaurante, quem foi comprar, né, uhum, as verduras, as frutas, enfim, os ingredientes para aquele meu prato gostoso no restaurante, da onde isso veio. Então, assim, é uma cadeia, né, econômica, na verdade, sim, eu uhum. estou citando um exemplo, mas assim, de que é muito inconsciente, né? Na verdade, é uma visão capitalista, né, que a gente sabe, como tu falou até da questão dessa visão lá da cisão entre a emoção e a razão, o cientificismo em prol do sistema capitalista e toda essa estrutura que o ser humano criou, ela tá, na verdade, insustentável, né? O que que tu É, acha? né, eu acho, assim, leio muito sobre esses temas, né? E eu acho que todo mundo consegue hoje sair daquele negócio, não, não, mas se a economia não funcionar, a bolsa, não sei o quê. Tipo assim, eu acho que esse foi um momento de ver que tem outros caminhos, porque muitos Uhum. sistemas ditos assim, né, vamos dizer assim, né, o mito do progresso, como o Edgar Morin nos coloca, né, o mito do progresso, a gente cresceu com esse mito, trabalhe mais porque você... Qual é o objetivo da economia, né? É gerar felicidade. E lá pelas tantas, na história, assim, tem até um pouco disso nesse livro que eu falei, da economia civil, eles colocam que, então, se eu sou feliz, o outro é feliz, o outro é feliz, a felicidade pública estará garantida. E a gente acaba vendo que essa máxima da economia hoje capitalista, ela não é ela não se sustenta, né? Porque a gente começa a entender outras leituras ecológicas da ecologia, que são outras razões, né? Vamos dizer assim, outras lógicas que mostram que Os assim paradigmas, né? outros paradigmas que começam a mostrar que, na verdade, não existe um ser separado do seu ecossistema, que
exatamente isso. Então, se eu sou feliz no meu ecossistema, o outro é feliz no ecossistema dele, o ecossistema macro está feliz. Isso não se realizou. Esse mito do progresso, ele, pelo menos, eu não Não é vivi o que a essa gente está experiência. vendo. Eu não vivi Não é o essa que a gente está vendo. experiência. Não foi para lá que ele me levou, muito pelo contrário. Eu comecei a trabalhar, ter mais Tá falhando um pouco, Lisa. A Sarai está experiências dizendo, mais né? íntimas, então, né, de autoconhecimento, de como eu me vejo no mundo, enfim, o ter não me levou para isso. Então, mas eu acho que é um caminhar individual de cada um, por isso que são, né, a ideia aqui do projeto é respeitar a subjetividade da pessoa. Cada pessoa tem uma experiência e ela vai fazendo essa espiral dela, vai, vamos dizer assim, né, se modificando, se ampliando a partir do momento que ela se predispõe a isso. Então, e eu acho que esse é o convite do momento, né? A gente parou e opa, o que está acontecendo aqui ao meu redor, né? Entra numa situação que eu acho que esse texto, essa frase da Clarice é muito pertinente. É no meio da aflição que tantas coisas ficam claras. Começa a ficar claro, pode ser que eu entre num medo e tal, mas começa a ver as coisas que tu sozinho, na tua individualidade, consegue resolver, né? Para mim, o exemplo da máscara é muito evidente, assim, o exemplo da compostagem, de tudo, da conta. Pô, precisa gastar dinheiro público pro lixo, passar aqui e levar para o lixão, que é em outra cidade, que custa R$ 6.000 o caminhão, assim, por cada caminhão por dia e que não é só um que vai, são vários, né? Esses dados foram mostrados naquela oportunidade que teve o tombamento de um caminhão do lixo aqui da Concap, na saída de Florianópolis, então, um pouco antes da pandemia. Então, custa dinheiro, custa mais recursos ainda, custa mais energia para uma coisa que o próprio território dá conta, né? Então, é voltar a essas práticas, né? Que se a gente vai ver a história da economia, elas têm muito a ver com esse surgimento dos cercamentos da propriedade privada. Então, a gente começou a impedir o acesso das pessoas à terra, né? Então, a ideia, o cercamento da propriedade privada já é uma placa, não entre, não entre, tá aqui, não entre. Então, né, a gente tem isso, esse é o conceito clássico de propriedade privada. Aqui ninguém entra, então ela mexe com estruturas e, né, muito ancestrais, vamos dizer assim, já enraigadas no nosso pensamento. Então, pensar no outro, em disponibilizar um pedaço de terra, de horta, de jardim, para que uma outra pessoa, que eu não sei quem é, vir ali colher, é um movimento bastante complexo e que mexe com sinapses muito, muito estruturadas, né? Porque a gente aprendeu de forma diferente, então, e se a gente vai sustentando, né, essa economia que precisa de mais logística, porque a gente consome coisas, às vezes, de regiões muito distantes, então a gente precisa que esse produto chegue até a gente precisa que, né, tenha o transporte, então a gente valida o transporte, a gente valida que tem que construir mais estrada com esses comportamentos. Então a ideia é, pô, mas não dá para consumir aqui dos produtores locais, né? Então acho que a pandemia trouxe um pouco também dessa, quem são os produtores locais aqui da minha região, o que eu já consigo resolver aqui que também gera valor né, para, vamos dizer assim, o cinturão mais rural da cidade, como que eu sustento esse cinturão para que eu possa estar do lado de cá, na cidade. Então, olhar para esse lado, né, da economia
E porque, na verdade, eu acho que a gente também aprendeu muito a delegar, né? A gente delega, então delega essa parte para o governo, a gente não quer se preocupar com essas questões. E a ideia é justamente, que é um pouco que também a pandemia está trazendo, pô, eles também não resolvem tudo. Então, como é que a microeconomia da minha casa ajuda a macroeconomia a entender outras lógicas? Então, a partir do momento que, né, abre todo o comércio e eu, na minha intimidade, tenho esse sentir que eu posso ficar mais em casa, porque o que eu tenho que fazer no comércio? Eu tenho que ir lá para alguma coisa, né? Às vezes tem, mas às vezes não tem. Passa por um desejo. Acho que a Sarai vai abordar ali, né, um pouco amanhã essa questão, né? Que carência que eu tenho, que eu preciso ir lá viver essa necessidade de compra, saciar a minha esses desejos que eu não consigo controlar. Então, um pouco essa é a ideia aqui do projeto, que a gente ganhe mais consciência a partir das nossas ações, desse intimar-se consigo mesmo através da horta, com, com a terra. Então, é um pouco essa é a ideia Eu acho que aqui, a Jana. perspectiva da educação, né, no sentido assim, isso que tu tá falando, o próprio ficar em casa já é uma mudança de hábito, já faz a gente rever alguns valores até na educação, tanto dos nossos filhos ou até na nossa própria estrutura de educação, né? No sentido assim, Sim. por que que é tão natural, como tu falou, colocar o lixo orgânico lá no lixão, né, e que vai ser transportado pela Concap? Por que que isso já não está no sistema de educação pública, né, ou Uhum. privado? Não faz parte da nossa consciência ambiental de construir a nossa própria composteira, de usar a compostagem para adubar a terra, enfim, Uhum. essa Uhum. consciência e esses novos hábitos que também eu acho que eles só podem ser inseridos também com essa perspectiva educacional. Ah, com certeza. E eu vejo também assim, fora de um contexto assistencialista, né? Porque hoje a gente vê as pessoas que mais cuidam dessas hortas comunitárias na cidade são aposentados. Mas por que essas pessoas usam o tempo dela? Porque na minha cabeça, assim, faria sentido, pô, se eu uso meu tempo, que é um recurso, o teu maior bem comum é o tempo, teu tempo. Já Então, se tu usa o teu tempo em prol do coletivo, o que tu poderia estar ganhando? Eu poderia ter um abatimento no meu IPTU, eu poderia ter... Entende como que, né, a administração pública pode também fazer esse aprendizado, porque na verdade é um aprendizado coletivo, né? São vários níveis de consciência, então como que, ou então, tu nota algumas hortas coletivas, alguém se apropria da horta. Eu vi horta coletiva que tá lá, não entre, mas não entre é um conceito de propriedade privada, não é um conceito de bens comuns, não é um conceito de acesso, né? Os bens comuns perpassa por essa questão de acesso a todas as gerações. Então, claro é que uma não é outra lógica, que é uma outra o- lógica. que é uma outra lógica. Então, é, tu começa a ver alguns conceitos mas é um pouco também acho que essa zona de transição, né, ela é importante porque vai levando a gente para uma evolução. Então, sem a experiência em si, sem as hortas comunitárias em si, a gente não conseguiria ver isso e não consegue ir para outras lógicas, né? Operar de forma diferente. Então, a experiência em si, o experienciar, ele é por isso que ele é tão importante, esse alinhamento da experiência, trazer essa experiência pedagógica para dentro do contrato. Então, não tenho só a letra fria. As empresas que mais quebraram nos Estados Unidos, numa última crise que teve ali, imobiliária, elas tinham as melhores regras de social corporate responsibility, responsabilidade social, mas não sustenta só o texto
não é suficiente. Então, eu preciso sair do mental e entrar na emoção e viver aquilo que a gente fala em todas as dimensões, né? Por exemplo, os contratos sociais que regem muitas empresas. Aliás, a única coisa no universo que existe que como é que fala? Que é infinito é um CNPJ, é a única coisa que não morre. O resto tudo tem começo, meio e fim. O CNPJ não tem fim, é imortal, essa é a palavra, é imortal. É um instrumento muito importante e a gente não consegue, né? Eu vejo que as diretorias de empresas não conseguem fazer esse alinhamento porque não está lá no instrumento contratual base, número 1, contrato social, estatuto social delas, dizendo que os dirigentes da companhia têm que fazer, né? Vamos dizer assim, fazer esse alinhamento sustentável que está lá no valor, está lá, né? Na pirâmide dos níveis neurológicos lá, né? O valor máximo é a sustentabilidade, mas como é que tu cascateia isso, né? Para a prática, traz isso para dentro dos instrumentos contratuais, para que as pessoas possam também se pautar com base em documentos, porque a gente se pauta nos documentos, né? A gente, não, mas eu não vou fazer mais do que está escrito aqui, eu nem posso. Então, chega a ser até um conflito. A pessoa pode até querer, mas ela nem pode, porque ela vai estar extrapolando um pouco a alçada dela, né? Enfim, estou pensando um exemplo aqui hipotético. Não, mas esse exemplo teu me faz pensar também, assim, também a incorporação desse valor no indivíduo, né? Porque como tu falou, às vezes a gente delega a uma empresa que tem esse CNPJ, que é um nível público, a gente delega que o público vai fazer. Mas como que é também dentro de uma incorporação ou de um coletivo, o indivíduo se incorporar desses novos valores, né? E ele saber a importância do valor e aplicar a sustentabilidade no seu cotidiano, seja na sua vida privada, na sua vida pública, no sentido de quando ele vai para a empresa ou quando ele vai para um restaurante, quando ele vai para uma escola, né? Então, ampliar esse valor. Sim, é o que eu estou chamando aqui de trazer a microeconomia para dialogar com a macroeconomia, né? Eu trago a microeconomia do meu microcosmo aqui e me posiciono. Por isso que assim se posicionar esse ato é muito corajoso, né? No sentido de tu faz uma coisa que é diferente do que toda a sociedade faz, então tu precisa ter esse autoconhecimento, né? Que a pessoa precisa ter muita convicção disso e ter esse alinhamento interno muito, vamos dizer assim, sólido para que ela também consiga fazer frente, né? Essas pressões externas, né? Então esse interno precisa estar bem fortalecido e estruturado e ter essas, né, sinapses e memórias de longo prazo muito bem estruturadas, porque a gente não aprendeu com essas estruturas, né? Assim, não estou generalizando aqui, não é essa a ideia, mas por exemplo, quando eu vou na minha horta e vejo, eu lembro dos meus avós. Então, quando tu vê isso, por isso que é tão importante essa coisa na educação, né, que tu traz, assim, como é que eu levo essa coisa da compostagem para dentro das escolas, para dentro da realidade das pessoas, porque é a partir dessas lembranças que tu vais conseguir fazer, porque se tu nunca visse isso, nunca tivesse contato, gente, é a pessoa que nunca, ela não tem essa cognição para construir essa rede neural que leva ela a pensar desse jeito, ela não consegue. Então, Eu tenho um exemplo pessoal, Lisa, bem interessante que tem a ver com o alecrim, né? A planta alecrim. A minha avó, essa casa, o alecrim, é uma casa, né, da minha família, da qual depois virou o Espaço Alecrim. Mas a minha avó, ela veio de uma cidade bem pequenininha da Itália, de Lálio, Bérgamo, e lá era uma cidade de agricultores. Então, todas as casas que a minha avó morou, e ela morou na casa, né, onde é o alecrim hoje, ela fazia uma horta lá atrás. E assim, era abundante a horta dela, de muitas coisas, inclusive do alecrim, né? Ela adorava fazer os chás
alecrim com cidreira e hortelã. Era a junção. Eu amo isso, né? Então, assim, como tu tá falando, a partir da minha história, eu também aprendi como, pela experiência dela, ver ela plantar, Uhum, se esforçar, mexer na terra, adubar a terra, passar pelas estações do ano, ver quais os momentos, né, específicos lá uhum. de semear, de colher. E isso a gente só aprende com a experiência. Porque a gente está tão Só. distante dessa relação, né? Se a gente for Uhum, perguntar, qual é a época de plantar tomate? Eu não sei. é. Não, é bem isso, Jana. E eu tenho também um exemplo, assim, da minha experiência. Eu estudei design na Suíça e eu fiz uma cadeira de moda e eu era a única pessoa que não sabia costurar. Eu não sabia mexer numa máquina de costura. E as pessoas olhavam para mim assim, tipo assim, querida, a gente aprende isso na escola, sabe? Sim, Eu fiquei, caramba, eles aprendem a costurar na escola. Então, olha só a, a visão, essa coisa de lidar com, né, com os resíduos, todas as pessoas lidam, assim, não existe essa coisa de classe social que, né, um lida, outro não lida. Então, é, é muito diferente em algumas culturas, né? E, e a gente fazer essas memórias de longo prazo, crescer nas crianças, é isso que eu acho que é a grande, vamos dizer assim, contribuição que a gente pode fazer, né, para as gerações atuais, a nossa, fazer essa, sei lá, essa cura, essa terapêutica social, como a gente queira usar o verbo aqui, né, verbalizar, mas também essa, vamos dizer assim, ajudar para a futuridade das novas gerações. Então, essa é uma, para mim, o meu projeto, assim, ele tem muito a ver com isso, com essa, como que eu gero futuridade, não é um termo, né? O professor Daniel sempre, que é o meu orientador aqui, que me trouxe esses conceitos, ele sempre fala, futuridade não é no futuro, a futuridade é hoje, né? Não é futurologia, isso é outra coisa. Futuro é aham, hoje, não tem ação lá na frente, tem ação hoje, porque a ação de hoje é que vai dizer se vai ter um futuro ou não. Então, é a partir da emoção que eu sinto, do que eu vejo, putz, ir para aquele caminho é meio colapsista. Então, para que eu vou para aquele caminho? Será que eu não consigo bifurcar aqui e ver uma prática mais sustentável, que eu acho que é o que esse momento tá trazendo? Pô, eu preciso de tanta roupa? Eu acho que eu só estou usando chinelo. Eu comecei a ver que eu tenho sapato para caramba. Eu não preciso disso tudo. Acho que eu não preciso. Então, por que eu não consigo viver com menos, né? Encontrar outras lógicas? É, eu, eu acho assim, a gente tem várias meditações de 21 dias e coisa. Imagina 21 dias o que a gente já não fez e construiu de novos hábitos sustentáveis que a gente não está nem se dando conta. Assim, eu vejo que a gente está construindo todo dia memórias de longo prazo muito importantes nesse momento, né? As crianças estão em casa, assim, eu vejo, quando eu recebo coisas da escola, eu me sinto invadida, porque eu tenho a minha casa, assim, cheia de conteúdos, e eu não quero tanto conteúdo, então, e nesse aspecto já dialoguei na escola, eu não quero isso tudo eu não quero, eu quero, aqui é menos, porque eu acho que essa coisa do digital, principalmente na infância, tem um impacto. Eu falo com os meus filhos, olha só, tu vê o iPad, só está usando aqui, ó, o movimento desse órgão. E a gente tem vários outros. Olha só, a gente mexe o braço, a gente escuta, a gente cheira e não tá usando nada disso. Aí eles me olham assim, pois não é legal a gente mexer todos os sentidos e sentir as coisas com outras, com outros órgãos do sentido. Então, é o que a gente também acho que é uma reflexão bem importante do que a gente quer, porque a infância ela acontece com ou sem pandemia, uma só, ela não vai, né, se postergar, não, dar uma pausa aqui, dela vai continuar lá na frente, não, ela está acontecendo no tempo. E como que a gente sustenta, isso é a sustentabilidade. Sustentabilidade vem do latim do sustentare, como que eu sustento, como eu protejo, como eu cuido, como eu faço
essa reflexão, né? Eu não sou envolvida logo no movimento e não penso porque eu não tenho tempo para pensar. Não, agora a gente tem tempo de pensar um pouco, tem mais tempo, né? Eu pelo Certeza. menos estou tendo mais tempo e me conectando a esses outros ritmos, né? Da natureza. A gente vive né, o ritmo, o outono, olha só, ficou diferente, era diferente, né? No verão, era diferente. Então, entra nesse fluxo, olha a lua, nossa, o sol, olha o Ô, sol. Lisa, só para te avisar que falta 5 minutos também aqui é para avisar o público se quiser fazer Ah, alguma tá. pergunta, né? Que daqui a pouco a gente vai finalizar a live, que é de 1 hora. Então, né, se alguém quiser fazer uma pergunta para Lisa, ela estava falando dessa questão, né, da sustentabilidade. Me veio a questão também como é difícil a noção dos bens comuns também, né, Lisa? Que a gente vive muito no individualismo, e no Uhum, uhum. individualismo voltado para o consumo do privado, né? A gente não Sim, pensa consumo das coisas de uma maneira relacionada ao todo, uma totalidade ou um coletivo. eu quando eu escrevi esse artigo, né, que foi o artigo de conclusão da pós da gineterapia, eu Uhum. olhei, pô, mas eu tenho aqui, eu posso ter todos os direitos de autoria reservados, né, copyrights, eu tenho todos os copyrights desse texto, ou eu tenho, Sim. ou a outra ponta do bastão é eu não tenho direito nenhum e todo mundo usa, ou eu tenho vários outros direitos, os Creative Commons. Eu posso dar alguns direitos, permitir que outras pessoas usem esse recurso, desde que façam a referência, mas eu posso permitir que outras pessoas usem para fins, inclusive comerciais, ou não. Então, a gente vê que outras instituições, né, o TED Talks, o Wikipedia, eles são feitos também com lógicas de Creative Commons. A gente que acho que não pesquisa essa parte, mas eles vivem, são plataformas que têm outros tipos de conceito. Então a gente pode ir atrás um pouco disso, mas eu confesso que no primeiro momento assim, bom, não vou ter copyrights, fui eu que escrevi, mas eu assim, não, mas não é coerente com o conceito todo de commons se o meu artigo não for um bem comum. Então, de tão enraizado que é esse conceito, né, de propriedade privada para gente. E, enfim, é um aprendizado, é um caminhar. Não é assim da noite para o dia, tu não elimina uma memória de longo prazo já fixa, a gente consegue criar novas memórias, a gente cria novas sinapses, mas aquelas ali, elas vão sempre estar ali, elas, se a gente deixa de usar e passa a usar outras, aquelas outras se tornam as memórias de longo prazo, mas aquelas que a gente já Então, construiu estão então ali. esse conceito teu de sustentabilidade, ele é sustentado também pelo conceito de amplitude de conexões, né? Do que tu tá falando, de novos aprendizados, até uma questão assim de memória, do sistema de memórias a nível de circuitos neurais, então que tudo isso Uhum. influencia. E acho muito lindo tu tá falando isso, porque é bem a relação do micro e do macro mesmo. Eu fiz uma live na semana passada que falava sobre mandalas. E tem bem essa questão, né? A mandala é uma representação da nossa conexão do nosso corpo, do nosso ser, do nosso organismo, né? Como uma totalidade também, mas que se relaciona com o todo. E o ser humano, ele faz parte de uma totalidade, né? A gente se Sim, relaciona com outros reinos da natureza, tem os animais, tem as plantas, tem os seres invisíveis que a gente não se dá conta e está totalmente inconsciente nessa questão da sustentabilidade, né? E que, na verdade, é o todo planetário. sim, e é muito lindo quando a gente aprofunda nesses contatos. Falo muito sobre as matérias primeiras, as matérias originárias, a terra, o fogo, a água e o ar são os elementos originários, né? Enfim, então se for ver tudo, acho que é carbono. Então a gente tem essas Ô, poeiras. amada, só para te dizer, tá? Falta 1 minuto, então Então você tá. tem esse
pedir. Tá bom. Quem sabe uma próxima que eu gostei É, eu acho que vai minha. pedir uma próxima, tem tanto assunto, né? É tão interessante. Mas olha, muito obrigado pela tua presença Ah, aqui no obrigada Instagram do também, Alecrim, Jana. pela tua sabedoria, né? Pela tua energia, né? Por todos esses conceitos, né? Que vão só agregar nesse momento que a gente